Marcelão e Brunão, galera, eu quero saber mais da história de vocês, mas antes eu quero começar pelo final. Conta o resultado que vocês tiveram depois do MVD até agora. Vocês entraram dia 20, 30 dias de MVD. O que vocês tiveram de resultado até agora? Cara, a gente teve assim, a gente começou a prospecção fria, então a gente teve bastante dificuldade. Prospecção fria, assim, não é fácil, não é nada fácil mesmo, é muito estranho você chegar para conversar com alguém, oferecendo uma solução, a pessoa às vezes nem sabia que ela tinha esse problema e você tem que trazer o nível de consciência, fazer muita coisa acontecer em pouco tempo. A gente conseguiu fechar quatro e mais uma escapou. E ela não era dos Estados Unidos, na realidade acabou encontrando a gente, era do Brasil, mas a gente jogou um ticket um pouquinho mais alto, sabe? Por estar Mostrando que a acostumado gente, a cobrar em dólar. mostrando que a gente cobra em dólar, exatamente. Ela escapou, na realidade, são coisas dela, do prospect, né? Ela tá fazendo, ela tem um planejamento muito grande, mas ficamos com três pessoas e, por incrível que pareça, foram do Canadá, não foi nem nos Estados Unidos. Ah, é? Caramba, legal. Cara, conta como foi o primeiro cliente que vocês fecharam, qual foi o valor do contrato, como que vocês fizeram para fechar esse cliente. Não com muitos detalhes, mas direcionando um pouco mais de como foi essa jornada. Tá, eu em específico aqui, a gente tem a nossa agência faz pouco tempo, tá? É pouquíssimo mesmo. Eu tenho uma experiência porque o meu cunhado, ele tem uma empresa já muito desenvolvida, uma agência, e aí eu tive muito contato com ele. Então, a gente aqui, eu vou olhar aqui para o lado porque tá tudo anotado aqui, os nossos clientes, mas Uhum. o primeiro aqui foi o Quiroprata. Fernando, exatamente. A necessidade dele era justamente de ter alguém fazendo social media, de ter alguém fazendo. Ele já tinha um site, né? Simples, mas que já estava funcionando, e ele precisava de alguém para social media e precisava de tráfego também. E aí ele já ouviu falar de um amigo dele dos Estados Unidos que disse que estava dando muito certo, que isso é muito legal e tal. Ele não tem nenhuma desenvoltura online, assim, ele realmente precisava de suporte, e a gente chegou bem nessa hora, assim. E quanto que foi o primeiro contrato que vocês fecharam em dólar? A alavancagem que eu tenho feito na call, eu tenho jogado um valor alto, como se ele estivesse contratando cada serviço avulso, e como a gente não tem muita experiência, a gente não tem muito o que mostrar para ele de autoridade, eu acabo baixando um pouco para conseguir alinhar o valor que estou entregando com ele ali e quebrar um pouquinho de objeção. A gente fechou. Eu sempre falo para ele o valor mensal, para ser um valor alto. Na hora de dar a chamada para ele, eu falo: olha, Deu US$ 600 por mês, então. deu US$ 600 por mês. Uns R$ 3.000. Isso. Quase isso, né? É um pouco mais do que isso, na verdade. E o segundo contrato foi de quanto? O terceiro foi de quanto? E o quarto foi de quanto? Ambos, ambos. US$ 400 por mês. Isso, só que assim, é só no primeiro mês, porque a pessoa precisava entender como é que ia funcionar e tudo mais, e já ia voltar para os, no caso, dólares, eles iam passar até o quiroprata. US$ 800 por mês. Boa. E o terceiro contrato? É a mesma situação desse segundo. Então, Ah, tá. foram dois para a gente subir para. E o que escapou da gente, ela quer abrir uma, mas ela quer pegar no zero e quer ficar com a gente um bom tempo. Então, é um planejamento, por isso que ela falou: olha, eu vou com calma agora. Boa. A gente Legal. E conta assim, vocês têm uma agência de marketing, vocês já tinham uma agência de marketing aqui no Brasil? Me conta um pouco disso, da jornada aí. A agência BB, porque eu fiz alguns. Eu morei no Canadá durante 7 anos. Eu acabei de chegar no Brasil. E Tá. aí lá eu fiz alguns treinamentos com americanos mesmo, sabe? E isso deu pra gente com o Bruno, e o Bruno é meu amigo de infância, então a gente sempre trocou essa conversa, trocou essa ideia. O Bruno saiu da empresa dele justamente por ter aprendido gestão de tráfego, ele é gestor de tráfego, eu aprendi muita coisa de automação, e eu conheço bastante gente da área. Eu falei, cara, eu vou fazer uma equipe de freelancers e a gente vai para cima. A gente vai indo, a gente não dorme nenhum dia enquanto a gente não falar pelo menos com 100 pessoas, a gente não entendi o que eu consigo fazer saindo do zero, sabe? Foi basicamente isso, a gente tem 2 meses de agência. Boa. E vocês já tinham cliente aqui no Brasil? Não, não tinha nenhum Vocês cliente. já começaram direto na gringa, então. Comecei porque, na realidade, depois que eu voltei de lá, eu falei, cara,
não tem como eu não fazer dinheiro em dólar. Eu já sei muita coisa, eu conheço muita coisa do mercado, eu conheço muitas pessoas, muitos donos de negócios. Então, eu também tenho a lista quente para mexer ainda. E aí, isso deu para a gente achar o Felipe lá dentro do Instagram e falar, cara, deixa eu ver o que ele está prometendo, e porque eu sei que o dólar é totalmente Vai diferente e virar. tá para fechar. E vocês faturavam zero antes da Certo. mentoria, agora vocês estão faturando quanto por mês? 800 vezes 5 é o nosso faturamento. R$ 4.000 por mês. Por mês Por agora. mês. Foram do zero para 5K em 30 dias, mais ou Na menos. realidade, foram 3 semanas, porque uma semana a gente falhou muito na prospecção. Ah, Foi boa. muito rápido, foi muito rápido. Os Muito rápido. fechamentos foram muito rápidos. Só. Pô, que top, velho. Sinceramente, parabéns pelo resultado que vocês tiveram. A E gente foi modelando, desculpa não, interromper, a imagina. gente foi meio que modelando a sua apresentação. A gente, né, Marcelo, a gente passou uma noite assim, é, pegando a sua apresentação e tentando fazer, acoplar para a nossa, para deixar mais parecido, assim, mais apresentável, que seja também, tinha o toque nosso. E aí, depois que a gente fez isso, a gente ficou com uma apresentação padrão muito boa, né, Marcelo? E aí a gente foi apresentando e esses contratos foram muito rápidos no fechamento, assim. Foi até, assim, a gente até ficou, pô, caramba, se a gente seguir nessa velocidade, vamos conseguir fazer coisa legal aqui. Pô, que top. Animal. Eu lembro que vocês postaram que vocês fecharam um contrato de US$ 1.000 por mês. Eu acho que foi 7 dias depois do MVD. Esse contrato, como que foi? Então, mas na realidade, a pessoa que tinha prospectado, ela não entendeu direito como é que foi a proposta. Ela pediu, ela sai fora, ela pediu mais uma call. E aí essa pessoa, Aham. na realidade, ela quer trabalhar com um ticket um pouquinho mais baixo agora, só para ela conseguir entrar, porque na realidade o mercado no Canadá agora ele está no inverno, e isso reflete totalmente o trabalho dela. E ela pediu para baixar um pouquinho agora e ela vai subir. E ela vai tornar US$ 1.200 na realidade, Caraca, vai nos aumentar próximos para meses. US$ 1.200 por O que, mês. que, eu, que, que eu vi? Isso eu senti na call, eu não fiz planejamento nenhum. Isso eu senti que quando eles estavam com um pouco de resistência, eu já tinha convertido eles para as vendas, mas eles realmente não tinham dinheiro, não era uma objeção simplesmente para me mandar embora ali, eles realmente não tinham como. Aí eu falava, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar com um ticket baixinho aqui, eu coloco o preço de custo, eu só entrego isso daqui para você, e aí a gente coloca em contrato nos próximos meses, a gente vai subir. E aí com isso eu consegui fazer a galera cair para dentro, né? Pô, que top, velho. Legal. Daqui a pouquinho, então, já vai estar pagando US$ 1.200 por mês. Mas a gente já vai ter conseguido mais contratos, com certeza, se Deus quiser, mas esses de agora foi um plantio que todo mundo vai pagar mais nos próximos meses. Que animal, cara. Sinceramente. E me conta, vocês fecharam a mentoria juntos? Ou quem que veio antes teve que convencer um dos sócios? Como que foi o fechamento de vocês da mentoria? A questão de fazer em dólar, a gente já vinha conversando sempre, porque eu morava lá, né? Então eu fazia tudo em dólar. Eu falei, cara, é melhor, é melhor. E Sim. aí quando a gente foi fazer o nosso próprio negócio e tal, a gente falou, cara, a gente vai, muita dificuldade, a gente vai passar por um aperto gigante, e foi até isso que aconteceu agora, que eu falei, a gente está para a próxima fase do MVD por causa disso. Porque a gente viu onde a gente quer chegar, a promessa de 50K em 6 meses. Eu falei 50K de reais, né? Em 6 meses. Eu falei pro Bruno, Bruno, eu já fiz muito mais como funcionário lá. E eu não tinha formação, não era um cenário muito confortável. Ou seja, o que ele está prometendo é muito possível. Só vamos entrar dentro do treinamento para a gente ver o caminho das pedras. O que a gente está comprando? Tempo. Isso foi assim, na verdade, nosso motivo de decisão foi isso, vamos comprar tempo. Animal. E o que vocês assim, perceberam que o MVD mais ajudou vocês? Porque eu tenho certeza, claro, que a mentoria é um caminho de vocês portarem o caminho e ajudar, mas também, obviamente, o mérito é de vocês, né? De terem aplicado, de terem feito reuniões. Mas o que vocês acham que, através da mentoria, através do MVD, vocês mais pegaram assim de chave para aplicar e ter esse resultado rápido? Bruno, eu vou falar o meu, se quiser dar a sua visão também. Pode falar primeiro e eu falo depois. Tá bom. Cara, para mim foi o seguinte, eu tinha muito conhecimento sobre essa área de ter estudado sozinho mesmo.
E aí o MV dele, parece que ele organizou tudo assim, ó, e colocou, isso aqui é um método, olha, segue esse passo a passo aqui, porque isso é extremamente divisor de águas, eu acho que para todo iniciante, porque eu sou um iniciante, então estou falando não com quem já tem uma agência desenvolvida, estou falando para quem é iniciante no mercado. Então, eu cortei um caminho de que muitas agências, às vezes, acabam sucateando o seu trabalho por necessidade, não acho errado, não. Eu acho que às vezes é necessidade, mas a gente acabou dando um passinho mais à frente pela visão do dólar e pelo método do MVD. Então, assim, a gente não ficou preocupado com essa fase que a gente vai entrar agora. A gente falou, cara, se a gente não fizer essa prospecção, esse passo a passo, do jeito que o Felipe passou, do jeito que estava no treinamento, a gente vai como para a próxima fase? A gente vai cobrar o quê do Felipe? Então, a gente fez e teve resultado. Aí a gente falou, cara, não vai dar para eu trabalhar de 9 às 5 da tarde, deixa eu ver, não deu resultado, vou assistir um filme. Não, a gente não parou. E a gente só foi aplicar o método. E, na realidade, aplicar o método, para mim, foi um divisor muito bacana. Legal. Eu vejo que a gente sempre viu, eu sempre vi, né, como a gente é gestor de tráfego, eu acho que eu principalmente, eu sempre vi propagandas suas, né, e de mais uma galera falando sobre ter clientes nos Estados Unidos, pelo fato da moeda, né? E assim, eu sempre falava, meu, legal, tá bom, isso é uma boa ideia, e eu sempre fui assim, de pesquisar muito para saber como faz as coisas, ao invés de ir comprar alguma mentoria ou coisa parecida, tanto por causa da minha situação financeira também. Mas, ao entrar na mentoria, eu percebi que tem vários caminhos que ia demorar muito tempo para eu conseguir fazer. A gente, na prospecção fria, ela é difícil, mas com alguns passos simples que você passou lá, eu já consigo acessar pessoas que eu não saberia como acessar. Igual, você pega um grupo de pessoas que estão lá no... E aí você coloca a profissão dos caras, meu, aparecem 20 caras dessa profissão. E eu tento prospectar todos, falar com todos. Então, para mim, foi assim, eu sabia que ali era ouro, mas é o que o Marcelo falou, que você está passando o caminho de como chegar lá, entendeu? Que show. Animal, pô. Pô, legal demais. E eu quero fazer uma última pergunta para a gente finalizar. Deve ter gente que deve estar ouvindo esse vídeo aqui e deve estar em cima do muro sobre entrar ou não na mentoria, sobre tomar esse passo, sobre tomar essa decisão. O que vocês falariam para essa pessoa, para ela tomar essa decisão? O que vocês falariam na real para ela? Na real. Na Vamos ser real. sinceros. Cara, é o seguinte, eu acho que se ela tá na dúvida, na realidade, ela precisa só avaliar onde que ela quer chegar. Se ela tem clareza de onde é que ela quer chegar e ela for executar o método, cai para dentro. Se ela tá achando que, eu vou fazer mais ou menos, eu vou fazer 20%, 50% e ver o que dá, não vem. Se for para entrar, entra para executar. Porque a gente fez isso, eu e ele, um cobrando o outro. Como a gente era novo de agência, a gente falou, cara, a gente vai ter que cobrar o outro e infinito, assim, cara. Tem que ser chato um com o outro. E se você for executar, cara, cai para dentro que é um divisor de águas, de verdade. Eu sempre digo pro Bruno, a gente tem a velocidade, a gente tem a força, mas se a gente não tiver direção, a gente tá indo para lugar nenhum. E o MVD colocou uma direção para a gente ter que ir. Pô, que animal, velho. Show de bola mesmo. Eu agradeço demais aí por vocês terem compartilhado isso daí, Brunão e Marcelo. E fico muito feliz se vocês tiveram esse resultado. Também tenho certeza que não é nem a sombra do que há por vir. Que daqui a pouco a gente vai trocar uma próxima ideia, vocês já vão estar faturando 20, 40, 100 mil reais por mês. É só questão de continuar, botar a lenha na fogueira. Porque se em 30 dias vocês fecharam 3 clientes de mais ou menos 500, 600 dólares cada um, já imaginou aonde vocês vão chegar daqui 6 meses? Então, fico muito feliz aí com o avanço de vocês. Tamo junto e obrigado por compartilhar isso daí, viu, galera? Valeu, Felipe. Obrigado. Nice. Obrigado, mano.